Teacher, eu acho que eu tenho problema de memória mesmo, porque eu aprendo, eu entendo, mas eu passou um pouquinho ali, ó, eu já não lembro, já não consigo guardar, não consigo memorizar. Aí, quando eu preciso falar, o que é quando eu preciso falar? Eu tenho que juntar tudo para formar uma frase, abrir a boca e falar, não é? E aí dá aquela sensação, toda vez que eu tento juntar tudo que eu aprendi, tá tudo solto, eu não consigo juntar tudo aquilo, abrir a boca e formar uma frase, falar a frase que eu preciso fazer naquele momento. O tempo todo vocês estão falando isso pra mim. Teacher, sabe o que é? É que eu não consigo decorar, eu não consigo memorizar, eu aprendo, mas não entra na minha cabeça, daqui a pouco eu já esqueci. E aí como é que eu vou conseguir falar, como é que eu vou conseguir usar o que eu aprendi se eu não consigo memorizar? Se você sente que isso acontece com você, eu não consigo memorizar aquilo que eu aprendo. Por que eu tô te perguntando isso? Eu ouvi muito, principalmente no desafio, onde a gente vai conversando com muitas pessoas, muita gente me dizendo o seguinte: Teacher, eu acho que eu tenho problema de memória mesmo, porque eu aprendo, eu entendo, mas eu passou um pouquinho ali, ó, eu já não lembro, já não consigo guardar, não consigo memorizar. Aí, quando eu preciso falar, o que é quando eu preciso falar? Eu tenho que juntar tudo para formar uma frase, abrir a boca e falar, não é? E aí dá aquela sensação, toda vez que eu tento juntar tudo que eu aprendi, tá tudo solto, eu não consigo juntar tudo aquilo, abrir a boca e formar uma frase, falar a frase que eu preciso fazer naquele momento. Então parece que, acho que eu tenho problema de memória, né? Você já passou por isso? Talvez você sinta que isso seja o seu problema. Eu já vou te avisar, deixa eu começar já te avisando. Você não tem problema de memória. Por mais que você ache que você, mas Titi, alguma coisa tem de errado. Concordo com você, alguma coisa tem de errado sim, mas não é com a sua memória não. O problema não está na sua memória. Guys, o que é importante você começar entendendo? Nessas tentativas de aprender inglês, eu acredito que você que está aqui comigo já tentou aprender inglês pelo menos mais de uma vez. Muita gente diz, Titi, eu já fiz 2 cursos, 3, 4, pessoal que acompanhou as lives durante o desafio, depois comigo, né, eu tive vários convidados. A Daiane lá da Austrália falou, Teacher, eu já fiz 4 cursos de inglês e ainda não conseguia falar o idioma. O que acontece quando você fica nessa trajetória de ficar tentando aprender inglês, buscando vários métodos, né? Normalmente, a gente tem um método que acaba prevalecendo nessas nossas tentativas, que é um método mais tradicional, onde ele não favorece a consolidação daquilo que a gente aprende. Eu vou te explicar o que acontece de forma mais clara para você entender. Esse formato mais tradicional, por que eu falo que é mais tradicional? Que é o formato que a gente vê na maioria das vezes sendo utilizado. Ele é um formato onde você ainda tem aquele padrão de aula regular. Eu já ministrei aulas de inglês por muitos anos nesse formato tradicional. Eu sei bem como funciona, né? Que eu fiquei muito tempo ministrando aulas nesse formato regular aí de aula regular, onde o aluno fazia 2 horas de aula por semana, uma vez por semana. Então o aluno ia lá na escola que eu ministrava as aulas, que eu lecionava, era uma escola de idiomas, então ele tinha aula lá todo sábado. Então eu via o aluno todo sábado. A aula era 2 horas de aula, né, das 8 às 10, das 10 ao meio-dia, às vezes tinha aula à tarde, mas, ou qualquer outro dia da semana, mas era esse formato regular. Eu via o aluno uma vez na semana, né? Esse formato que acho que você já conhece, de repente você até já fez aula nesse formato, independente se você vai até a escola, se o professor vai até você, o formato é esse formato regular. O que acontece, guys? Quando você aprende algo para usar, vamos imaginar que você que está aqui comigo quer falar inglês. Eu sempre bato nessa tecla porque o foco aqui é pessoas que já são adultas e precisam falar inglês, mesmo que já tenham tentado aprender inglês antes, mas não conseguem falar. O que acontece? Eu não consigo guardar e aí eu não vou conseguir falar, Titi, porque eu não consigo juntar as informações. Parece que a minha memória falha toda vez e eu sei as palavras, mas ficam soltas. Deixa eu te explicar uma coisa. Existe um processo que acontece aqui, né, no nosso cérebro,
toda vez que a gente aprende algo de fato, e esse algo que a gente aprende, a gente precisa usar para alguma coisa. Então vamos imaginar aqui que é o inglês, né? Porque acho que todo mundo que está aqui acompanhando essa nova série de aula que vai acontecer toda terça às 17 horas, só aqui no YouTube, aula grátis. Como ser fluente se não consigo memorizar o que eu aprendi? Então, se você está aqui, eu imagino que você já aprendeu alguma coisa em inglês, já sabe alguma coisa de ter aprendido em cursos regulares ou ter tentado sozinho, só que a hora que você vai juntar tudo para formar uma frase, o negócio não sai. Abre a boca e não consigo juntar tudo. Teacher, fica tudo perdido. Você precisa de um processo. Na verdade, todos nós temos um processo que acontece na nossa memória quando a gente está aprendendo algo. Ele se divide nessas 3 partes que você está vendo aqui na imagem, você que está acompanhando aqui os slides, tá? Esse encode, consolidate e retrieve. Eu vou traduzir para você aqui para ficar mais fácil. O que acontece? Esse primeiro, deixa eu abrir até o meu cursor aqui, ó. Esse primeiro momento, essa primeira etapa que acontece aqui na nossa memória, que é o encode, é o momento onde eu entendo ou eu aprendo aquilo que eu tô vendo naquele momento. Eu vou dar um exemplo prático aqui pra gente, tá? Então, vamos imaginar que hoje você tá aqui aprendendo um conteúdo comigo e eu vou te mostrar esse conteúdo. Esse encode é aquela situação de que, entendi, teacher, o que você explicou. Esse é o primeiro passo que acontece na nossa memória. Você precisa entender aquilo que você está aprendendo, né? Você está aprendendo, entendi, beleza. O segundo passo é consolidar. O que é consolidar? Fixar lá na minha memória, tá? Depois que eu aprendi e fixei, eu consigo usar. Esse retrieve é chamar para usar, é pegar para usar. Resumindo, pegar para uso é retrieve. Então eu só consigo usar algo que eu aprendi quando esses 2 passos anteriores aconteceram. Aprendi, consolidei, fixei, teacher, tá fixo lá. O que eu percebo acontecendo com vocês? E você também deve perceber, né? Essa etapa do meio fica comprometida várias vezes. Eu vejo vocês tentando aprender o idioma, faz isso, faz aquilo, mega empenhados, só que essa parte aqui está sendo ignorada, né? A galera acaba pulando essa parte por não saber muito bem como fazer, e aí ela só entende. Ok, mas eu entendi, teacher, eu tenho facilidade até para entender, legal, entendi essa estrutura, mas eu não consigo usar. Então, essa parte aqui, você tá pulando essa parte que é a principal. Na verdade, assim, uma interliga com a outra. Então, o que você vai ter que fazer para que isso aconteça? Haja essa fixação na sua memória, senão você não vai conseguir usar nunca. Você pode ter entendido, você não vai conseguir usar. Toda vez que você tentar abrir a boca, juntar tudo para usar, tá tudo perdido, você começa aquela sensação de catar uma coisa que passou o timing, você não conseguiu falar inglês. Tá, guys? Como a gente acaba ignorando essa parte, que é o momento de fixar lá, mas teacher, como que eu faço essa fixação? É isso que você precisa aprender a fazer na hora de aprender o idioma, porque senão você nunca vai conseguir concluir essa etapa, você nunca vai conseguir falar o idioma, por mais que você estude, se empenhe, e na verdade não tem a ver com quantidade de horas que você estuda, não, né? Eu falo lá pro time Teacher G, você vai precisar só de 15 minutos, porque você vai fazer todo o processo por inteiro, mas eu preciso desse ponto essencial da fixação, da consolidação. Tá, como que eu vou fazer então para que esses 3 processos aqui, né, dentro da minha memória, dentro do meu cérebro, aconteça? Primeira coisa, guys, você precisa começar a praticar tudo que você aprende diferente daquele formato regular, daquele formato tradicional, que é uma vez na semana você vê o conteúdo, uma vez na semana você faz a aula, que seja 2 vezes na semana. Você precisa agora começar a praticar de um jeito diferente. Eu vou te falar como é que você vai fazer. Tudo que você aprender, você precisa ver, rever e praticar várias vezes. Eu vou te mostrar um conteúdo aqui hoje, vou te ensinar um conteúdo aqui hoje. Se você só ver esse conteúdo hoje, aqui comigo, hoje é terça-feira,
nossa primeira aula grátis da série Aula Grátis, que vai rolar toda terça-feira. Viu, gostei, nossa, Titi, você explica bem, entendi, legal, ok. Se você não rever e não praticar várias vezes, amanhã você já vai ter esquecido, depois de amanhã mais ainda, depois da manhã, vai passar uma semana, você já não vai lembrar mais. O problema seu não é memória, é o jeito que você pratica aquilo que você está aprendendo. Tudo bem até aqui? Ótimo! Tudo bem até aqui? Entendemos que, primeiro, eu preciso praticar diferente do formato tradicional que eu pratico. Não é pegar uma lição, entender, fazer a minha tarefa, vou para a próxima lição. O regular faz isso, vou para a próxima lição. Eu não vou para a próxima lição, né? Se eu ainda preciso ver e rever esse conteúdo. Quando eu digo ir para a próxima lição, é porque nesse formato regular é assim, você aprende o do, que você usa para presente. Aí você depois vai lá para o did, que é o passado, vai para o próximo conteúdo, né? Esse é um formato regular, né? O formato ideal é eu já ir trabalhando com todos os tempos ao mesmo tempo e sempre vendo e revendo tudo aquilo. Mas eu não vou entrar nessa questão agora. Se você já conseguir entender que aquilo que você aprender, você ver, rever e praticar várias vezes, você já vai começar a perceber diferença, que você não tem problema de memória, tá? Você pode fazer isso linkando tudo isso que você vai fazer com o segundo passo que eu vou te mostrar nessa aula de hoje. Só que antes da gente avançar aí no próximo passo, eu quero te dar um exemplo de como você pode fazer isso. Então vamos imaginar que hoje, nessa nossa primeira aula dessa série Aula Grátis, que vai acontecer toda terça aqui no YouTube às 17 horas, eu vou te ensinar um conteúdo, que é um conteúdo de inglês usado na vida real, tanto para você falar, tanto quando você ouve alguém falando inglês com você, que é a técnica SCS. Quem me acompanha já conhece essa técnica. Quem é do Team Teacher G mais ainda, porque a gente tem aulas específicas só dela. Mas é uma técnica onde ajuda você a falar um inglês que é falado na vida real. Isso te ajuda para entender quando falam com você. Vou te dar um exemplo. Então, ó, vou te ensinar um conteúdo. Se for novo para você, tudo bem. Se você já viu, não lembra muito bem, ótimo. E se você já domina esse conteúdo, ótimo também. Uma oportunidade para você rever e praticar. Guys, toda vez que no inglês toda vez que o inglês ele é falado, assim como o português, a gente não fala o inglês do jeito que a gente escreve, assim como no português também não. Então, eu vou deixar um exemplo aqui, ó. Se eu tivesse que falar em inglês o seguinte, eu falei pra você que eu estou aqui. Falei pra você que eu tô aqui, hoje tem live. Como é que eu digo isso em inglês? Eu escrevi aqui pra você, eu vou ler as palavras separadas primeiro, para depois a gente entender o que vai acontecer aqui. Eu falei pra você que eu estou aqui. I told you that I am here. Falei cada palavrinha separada. Tá. O que acontece? Vamos imaginar que você está aprendendo esse conteúdo. E aí hoje eu estou te ensinando que quando você fala, você não vai falar assim. I told you that I am here. Se você falar assim, você até vai ser entendido. Só que quando alguém falar com você em inglês, você não vai entender nada, porque ninguém fala assim. Então, o que eu vou te ensinar? Já a falar do jeito que a fala é, porque isso já vai te ajudar também, não só a falar melhor, mas entender melhor. Então, eu vou te passar uma regrinha aqui do inglês. Guys, toda vez que acontece essas junções, que são T entre vogais, tá vendo aqui que eu tenho uma palavrinha que termina com a letra T? That. E esse T está entre duas vogais, o A e o I, do that e do I. Então, toda vez que isso acontece, toda vez que o T, a letra T, apareceu numa palavrinha em inglês, essa palavra terminou com a letra T, e esse T está entre vogais. Terminou não, tá, guys? No meio também isso acontece. Então, toda vez que eu tenho um T entre vogais no inglês, eu vou ter um som um pouquinho diferente de that, I. Essa é a primeira coisa que eu tô te ensinando aqui. O mesmo acontece com D e Y. Toda vez que eu tenho essa junção de sons, a letra D,
logo em seguida vem uma palavra que começa com Y, eu tenho esse som de J, tudo bem? J. E aqui no T, entre vogais, eu tenho esse som de eu ia dizer que é igual lá onde eu nasci, em Piracicaba. A gente já nasce falando assim, né? Esse sabe esse R de ra, re, ri, ra, ru? Esse a língua dobra um pouquinho lá no céu da boca. Então esse there, I, né? Esse som do R de r. Aqui ele fica mais curtinho, ele não fica tão acentuado igual porta. Não é esse som, mas é esse som de irá, re, ri. Então é esse r, tá? Então toda vez que o T aparece entre vogais, ele vai dar esse som de ir. There, tudo bem? Acabei de ensinar isso pra você. Qual que é o primeiro ponto que a gente viu lá no desenho do cérebro? Você entender que o T entre vogais não tem som de T, tem som de ir. There, que o D junto com Y, então tem uma palavrinha que terminou em D, a próxima começou com Y, principalmente a palavra you, né, a gente usa bastante, vai ter esse som de J. Esse é o primeiro ponto. Teacher, eu entendi o que você explicou. Vamos para o próximo ponto então agora. Vou continuar explicando mais algumas coisas em relação a esses sons. Tá, vamos treinar então como é que fica a prática disso? Ó, eu falei para você que isso é um padrão. O que quer dizer? Que sempre quando isso acontecer vai ser assim. Sempre quando você encontrar um T no inglês entre vogais, o som vai ser esse. Sempre quando você tiver o D mais o Y, né, essa junção aí, também isso vai acontecer, é um padrão. Então, como é que eu diria essa frase em inglês? Ao invés de falar I told you that I am here, eu vou juntar. Eu vou ter aqui, ó, o som do J e aqui o that I. Só que o am eu também vou juntar aqui. Então, ao invés de falar that I am, that I'm, aqui eu vou abreviar, vai ficar I'm. Vamos juntar tudo? I told you that I'm here. Não acelerei a fala, eu só juntei os sons. Você que está acompanhando comigo a live, a nossa aula grátis de número 1 dessa série que começa hoje, já fala essa frase toda. I told you that I'm here. I told you that I'm here. I told you that I'm here. É isso que eu vou ouvir de alguém que fale um inglês fluente ou de um nativo. O que eu estou fazendo? Estou te ensinando um conteúdo, você está entendendo, aprendendo esse conteúdo. Só que, guys, fala uma coisa pra mim. Te ensinei isso hoje. Vamos imaginar que isso é a primeira vez que você está vendo isso. Você acha que amanhã você já vai lembrar de tudo isso? Você já vai estar falando tudo assim? Onde tiver T, você já vai colocar esse som, aparecer um T lá entre vogais. Nossa, aprendi ontem na aula grátis com a teacher, então já tô deitando aqui nessas junções de sons, já tô falando tudo do jeito que é pra falar. Você acha que amanhã você vai estar fazendo isso? Nem você e nem ninguém. Não. Por quê? Eu só tô naquele primeiro passo ainda do cérebro. Lembra aqui, ó? Vamos voltar? Eu só tô aqui ainda com você, ó. Você só tá ainda entendendo e aprendendo o que é. A gente ainda não foi para os próximos passos. Então, como é que você quer exigir que você consiga usar se você ainda não passou por todos esses processos que acontecem dentro da nossa mente, do nosso cérebro, da nossa memória? Então, a gente tá ainda lá naquela primeira bolinha, entendendo o que aconteceu aqui. Ah, então é isso. Por isso que eu não entendo quando um gringo fala comigo. É por isso que você não entende quando um gringo, um estrangeiro, alguém que fala inglês fluente, fala com você e você acha que tá muito rápido. Tá grudado o som. Então, você tá aprendendo isso agora. É sua primeira informação. Não tem como você já sair usando. Calma. Muito bem. Vamos seguir então ali, ó. Deixa eu... Bom, é para sair o áudio aí para vocês, tá, guys? Vamos testar pelo que eu vi aqui, porque faz tempo que eu não configuro a minha plataforma, mas é para estar o áudio saindo. Vamos ouvir? E aí a gente vai comparar esse som que eu acabei de mostrar para você, tá bom? Vou dar o play aqui para vocês. There's no professor here, I told you that. Ó, vamos colocar a legenda. Ele usa exatamente a combinação que eu falei para você, do D com Y, né? Esse J
Olha o som. I told you. I told you that. I told you that. Vamos ouvir de novo. There's no professor here. I told you that. Tá, guys? Olha o som. Vamos mais uma vez? There's no professor here. I told you that. O que a gente está fazendo aqui? Ainda naquela primeira etapa. Estamos entendendo, estamos aprendendo. Tudo bem até aqui? Guys, outro exemplo desse som que eu acabei de mostrar para vocês. Do D e do Y. Esse som de J. J. Peguei um outro trechinho de uma outra cena de filme, né? Quando você quer perguntar até onde você foi, até onde você chegou. How far did you get it? É interessante que aqui nesse trecho dá pra gente já ver os dois exemplos. Eu não deixei em vermelho aqui, mas daria pra gente usar também, ó. D com Y, você já sabe que som é. J. J. E T, olha aqui entre vogal de novo. Você sabe que na hora que eu preparei essa aula eu não me atentei, que esse som estava aqui também, né? Que a gente já tá vendo o som do T entre vogais e o D com Y. O T entre vogais vai ter aquele som de novo, de R, R. Get it, get it, get it. E não get it, por exemplo. Então esse T virou R, R. Vamos ouvir então? Pay attention, guys. You would say, how far did you get with Miss Brenda? Vamos ouvir de novo? You would say, how far did you get with Miss Brenda? Guys, então o que a gente está fazendo aqui, ó? Poderia ser qualquer conteúdo, mas eu já trouxe esse conteúdo para você já começar a entrar naquele processo que eu mostrei para você. Eu aprendo, só que amanhã eu não vou estar falando assim, teacher. Eu preciso consolidar. Não só você, mas ninguém, tá, gente? Só se for alguém, sei lá, né? Um super, né? Algo assim fora da curva totalmente. Vi uma vez e já coloquei em prática, porque assim eu sou fora do padrão. Mas o padrão normal de pessoas, eu, você, a gente não consegue, porque o cérebro precisa passar por aquele processo para aquele conteúdo fixar e aí eu usar. Vamos ouvir de novo? You would say, how far did you get with Miss Brenda? Muito bem, guys. Então a gente entendeu como que funciona esses sons, tudo bem? O que eu falei pra você? Que amanhã você não vai estar falando assim, né? Por quê? Porque eu preciso desse segundo ponto para eu ir lá para aquela partezinha da fixação, da consolidação, que é a consistência. Tá, aprendi, entendi essa etapa, tá ok, teacher, com qualquer conteúdo que seja. Aí eu tenho que ir para consistência, né? O que é a consistência? O pessoal do time tem o GPS, só coloquei um exemplo aqui, tá, guys? A consistência é, eu aprendi, o GPS ele dita, ele mostra, né, as atividades todo dia. Mas se você não tem o GPS, o que é a consistência? Eu aprendi. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que praticar várias vezes, eu tenho que replicar isso que eu aprendi. Replico essa prática. Eu não falei pra você que o som do D e do Y é um padrão? Que vai ser esse som de J toda vez que aparecer o D e o Y junto? Lembra lá no vídeo? I told you that. I told you. Olha lá, told you. Did you. How far did you? Did you. De novo, né? Porque é um padrão. Então, o que eu faço? Eu replico isso que eu aprendi para praticar várias vezes. Por exemplo, bom, você já entendeu que o T no meio de vogais vira R. 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 Tá, então, que eu estou aqui, eu vou falar that I'm here. That I'm here. Ao invés de that I am here. Amanhã eu vou estar falando assim já em tudo quanto é T entre vogais que aparecer, teacher? Não, você não vai estar falando assim amanhã. Por quê? Você vai ter que replicar isso. Praticar várias vezes, praticar várias vezes, praticar várias vezes, tá? Praticar várias vezes esse som. Como é que eu pratico esse som várias vezes? Replica. Não é um padrão? Então quer dizer que se eu tivesse que falar what I said, o que eu disse. Ai, o que eu disse pra você é verdade, o que eu disse é importante. Então se eu tivesse que falar o que eu disse, eu tenho um T, tenho vogais, também vai dar esse som de irã? Sim, olha eu replicando aqui em outras situações. É assim que eu vou praticar, eu replico. Então, what I said. Ah, então é what I.
o meu T virou R. What I, ao invés de what I said. Teacher, mas se eu falar what I said, ninguém vai me entender? Claro que vão te entender, guys. Vão te entender perfeitamente. O problema não é esse. O problema é que você não vai entender ninguém, porque ninguém vai falar assim com você, né? Então, what I said. What I said to you is important. O que eu te disse é importante. What I said yesterday, it was important. O que eu disse ontem era importante. Então, what I said, aí você replica e começa a praticar aquilo. Ó, eu tô fazendo uma consistência, não falei pra você que a gente precisa lá da consistência, né? O pessoal do time usa o GPS, mas se você não tem o GPS, dá pra você ir fazendo essa consistência. Então, ali, ó, what I said, eu repliquei numa outra frase, numa outra sentença, onde vai acontecer a mesma coisa, né? Se eu tivesse que falar, mas eu, alguma coisa, né? As pessoas usam muito esse but com I, o but, mas. E o I, né? Mas eu disse, mas eu não sei o que, mas eu... Mesma coisa, guys. Olha o som do R de novo. Então, ao invés de eu falar, but I know, but I know about it. Mas eu sei sobre isso. But I know, but I'm here, but I know. Então, eu vou replicando. Não vou abrir a boca amanhã, já vai estar tudo mudado nos meus sons. Não, né? Por quê? Porque eu aprendi, aí eu tenho que consolidar, e eu só consolido praticando várias vezes, tá? Olha um outro exemplo. Put it in. Essa é clássica, né? Que é colocar no ou na dentro de algum lugar. Por exemplo, coloque na bolsa, coloque no carro. Put it in. Dá uma olhada aqui, guys. Eu tenho o primeiro T que está entre vogais, entre o U e o I. E aí eu tenho mais um T que também está entre vogais. Então, ao invés de eu falar put it in, vai ter som de ir esses T's. Então, não é mais put it in. Put it in. Não. Put it in. Vou ter dois sons de ir. Put it in. Put it in the purse, please. Coloca na bolsa, por favor. Put it in. Put it in. É isso que você vai ouvir. Olha a diferença de você já ir falando put it in, para quando você ouvir, você identificar esse som put it in. Eu sei o que é isso. Do que put it in. Aí, put it in the purse, put it in the car, put it in... Oi? Que? Não sei o que lá, carro, não sei o que... Não entendi nada, teacher, porque, né, você não gravou aquele som, você não consolidou aquele som. Então, a questão, quando você se sente que eu não consigo memorizar o que eu aprendi, tá pulando a etapa da consolidação. A gente acaba sendo levado, né, no formato mais tradicional e regular, a treinar de um jeito que não favorece aquele ponto do meio lá do desenho do cérebro, que é a consolidação. A gente aprende e quer usar, pula, fica uma lacuna no meio, né? Eu aprendo, eu fixo e aí eu uso, senão eu não consigo usar, né? Isso é para qualquer coisa que você for aprender, mas principalmente o inglês, onde você fala, nossa, mas eu vou falar, eu sei falar isso, eu sei falar aquilo, eu sei tanto vocabulário, mas eu não consigo juntar as sentenças, eu já aprendi verbo to be, mas eu não consigo formar uma sentença. Você só aprendeu, pulou a fixação, a consolidação e já foi direto lá para querer usar. Você não vai conseguir usar. E o problema não é só memória, é esse jeito que a gente acaba sendo induzido a treinar, a praticar e enfim. Então, ó, primeira coisa, você precisa praticar diferente desse formato regular, né? Você vai fazer igual a gente fez aqui hoje. Aprendi, tá. O que eu tenho que fazer agora com esse som do T, que é entre vogais, eu aprendi na primeira aula grátis, que vai rolar toda terça lá no YouTube, que é som de irã. Tá, o que eu tenho que fazer? Praticar esse som em vários outros momentos. Replica isso, tá? Isso é a prática. Ver e rever várias vezes. Como que eu tenho que fazer isso? Com consistência, né? O pessoal do time, eu falo, gente, só tem folga lá no domingo, né? Alguns sábados que vocês têm atividade, mas a consistência é sempre. Titi, mas todo dia eu não consigo. Tá, então começa lá 3 vezes na semana, né?
Quando você alinha todos os pilares, né? 15 minutos você não precisa mais do que isso. Mas, teacher, eu não tenho todos esses pilares, todas essas técnicas. Como é que eu faço então? Separa 3 vezes na semana. Pega aquele conteúdo que você aprendeu. Você pode começar com o conteúdo de hoje, que você está vendo hoje. Pega esses 2 sons. Fica a tarefa de casa aí, hein? Homework. Pega esses 2 sons, do D com Y, som de J. O T entre vogais, esse som de Irã. Hoje é terça, então separa lá, quinta e sábado, tá bom? Dá esse intervalo, quinta e sábado. É o mínimo, guys, 3 vezes na semana é o mínimo. Separa quinta e sábado. Aí quinta você vai replicar de novo esses 2 sons em outras sentenças, né? What, I, but, I, that, I, get, it, get, and, put, it. Aí você pode usar exemplos assim, zilhões, porque onde tiver essa junção, o som vai repetir desse jeito. Faça pequenas frases e vai treinando esse som. Você já pode ir falando no inglês para ir treinando esse som. O que você vai começar a fazer? A etapa de consolidar, de fixar, que quando o T aparece assim, eu preciso ter esse som aqui de Irã, senão eu não vou entender, tá? Quando eu faço esse primeiro passo, esse segundo passo, aí que eu vou conseguir usar, gente. É aqui que o negócio acontece. Tô usando, teacher. Consegui usar o que eu aprendi na aula grátis de terça-feira. Nossa, eu fui falar uma palavra lá e tinha o T entre vogais. Você acredita que já saiu lá com som de Irã? Consegui usar? Opa, quer dizer que eu fixei, né? E aí esse uso, ele vai ficando cada vez mais automático, cada vez mais automático. Chega uma hora que você fala, nossa, nem pensei para falar. Os alunos às vezes estão na aula ao vivo e aí eles têm que falar no inglês as estruturas, as frases que aparecem em português para eles. E eu vou passando nas salas com eles. E aí às vezes eu estou numa sala, tirando dúvida, acompanhando a atividade, e aí eles têm que falar alguma frase lá em inglês. Ah, é para eu estudar hoje. Uma das estruturas que a gente aprende, que é o I'm supposed. Aí ele abre a boca e fala, I'm supposed to study today. Aí ele fica assim, nossa, peraí, deixa eu ver se tá certo. Porque saiu tão automático que ele começa a achar que tá até errado. Eu já começo a rir ali, né, que eu fico quieta, deixo até a câmera fechada para não interromper o trabalho deles. Mas eles ficam tipo, peraí, acho que tá errado. Não, é pra eu, I'm supposed, porque daí começa a ficar cada vez mais automático. Por quê que ficou automático? Porque esse processo de consolidar foi bem feito. Né? Não adianta nada, você entendeu tudo que eu falei. Tá, nunca mais vou ver esse som aí, ó, nunca mais. Não vai. Ele vai parar aqui e daqui a pouquinho, se você não usar mesmo, você vai até esquecer. Você vai esquecer, porque você não vai mais usar, né? Então, assim, eu preciso, né, respeitar esse processo. Se eu pulo essa consolidação, eu não vou conseguir usar. Você não vai conseguir usar. Por isso que você tem sempre essa sensação. Como é que eu vou conseguir falar inglês, teacher? Como é que eu vou conseguir ser fluente se eu não consigo memorizar o que eu aprendi? Não é problema de memória, é a forma como você está praticando esse conteúdo que você tem aprendido, né? E esse processo vai se resumir basicamente nesses 3 passos aqui, ó. Aprender e entender, né? Que é a primeira parte aqui. A segunda, para consolidar, eu tenho que praticar várias vezes. E a terceira, usar, que é o falar. É isso, gente. Resumindo de um jeito, né, mais simplista aqui, né? Claro que para eu aprender eu preciso de uma técnica, para eu praticar eu tenho que ter uma técnica de prática para fala, tem outros fatores, mas para a gente resumir, bom, é isso que eu preciso entender, não é problema de memória. Se você já começar a colocar essa prática de ver, rever várias vezes conteúdos que você está aprendendo, seja aqui comigo, seja em qualquer outro canal que você está acompanhando aí com conteúdo bacana, você já vai começar a perceber uma diferença. Fala, opa, eu acho que não é problema de memória mesmo, eu só não estava, né, tendo essa conduta de rever. Comece pelo menos 3 vezes por semana, tá? Para você já conseguir perceber um pouco de diferença. 2, ainda vai ficar muito espaçado, vai ficar difícil, tá? Então, pelo menos 3. Se você conseguir todos os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, uau! Teacher, para começar, acho que não dá não, né? Vou começar, então começa 3 vezes, segunda, quarta, sexta, terça, quinta, sábado, pula um dia para você poder praticar. Se pular a etapa de consolidar, guys,
você não vai conseguir falar. Pode ser assim, ó, o melhor conteúdo, o melhor, nossa, eu entendi essa aula, eu aprendi tanta coisa naquele dia. De fato, você aprendeu no sentido de ter entendido. Só que se você não der continuidade nesse processo que acontece no nosso cérebro, você não vai conseguir usar, você não vai conseguir falar. E aí aquele conteúdo vai ficar meio perdido. Vai chegar daqui a pouquinho que você não vai lembrar nem daquilo que você achou que tinha aprendido, né? Então eu preciso respeitar esse processo, tá bom? Guys, thanks for coming. Obrigada por vocês terem vindo. Thanks for coming, guys. See you. Bye bye, guys.